Meus amados irmãos, que a graça, a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus esteja em cada coração nesta noite, amém? Deixa eu me ajeitar aqui. Cadê? Nós temos as crianças hoje, né? Já subiram, ok. Eles adiantaram, então. Logo hoje que eu lembrei, tá vendo? Poxa, a maioria das vezes. Meus amados irmãos, os batistas brasileiros, eles comemoram hoje, no segundo domingo do mês de junho, o Dia do Pastor. Né? Então, hoje é o dia do pastor batista. Nós temos 3 pastores. Essa igreja aqui é privilegiada, irmãos. Tem 3 pastores e nós temos mais 3 seminaristas. Estão caminhando para o ministério, 4 seminaristas, caminhando para o ministério pastoral. A gente cai, cadê o Ricardo? Não está por aqui? A gente cai porque ele diz né, que o ministério dele é de ensino, mas pastor também ensina, né? Então, eu quero até no meu pensamento aqui, pedir perdão. Então, nós temos 4 seminaristas. Então, a igreja está a caminho de ter 7 pastores, né? Ou preparando 7 pastores para o reino. Porque o pastor não é da igreja, o pastor é do reino. Né? A palavra de Deus diz que o vento sopra onde quer, ninguém sabe de onde ele vem nem para onde ele vai. Assim também é a vida do pastor, daquele que serve ao Senhor. Porque ele pode estar aqui e pode não estar mais, o Senhor pode direcionar ele para um outro lugar. E o pastor que ama a causa de Deus, ele não é doido de ir de encontro à vontade do Senhor. Então, se Deus mandar ele para lá, ele vai para lá. Eu tenho um privilégio grande de estar nesta igreja. Interessante, nesse mês de junho completam 4 anos que estou no ministério pastoral, no colegiado desta igreja. E por esta igreja fui muito amado, estou sendo, né? Graças a Deus, muito bem acolhido. Nosso pastor Josavias, o meu pastor, né? Também tem nos ajudado nisso. Eu queria ler um texto da palavra de Deus. Nós não vamos nos prender apenas a esse texto, mas eu quero que os irmãos pensem comigo. Esse texto que se encontra em 2 Timóteo, no capítulo 2, nós leremos apenas, a princípio, o versículo 5, ou 15, perdão. 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 5, 15. Assim diz o texto da palavra de Deus: procura apresentar-te a Deus aprovado, como obreiro que não tem do que se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade. Vamos orar? Pai bendito, misericordioso e bondoso Deus, nós te louvamos, te agradecemos pela tua palavra, te pedimos, Senhor, fala aos nossos corações nesta noite. Amém. Meus queridos irmãos, como eu tenho dito, nós comemoramos o Dia do Pastor, e para nós, pastores, é um privilégio poder ser representante de Deus para falar a vocês, mas isso também acarreta uma grande responsabilidade. Eu fugi desse ministério pastoral durante 18 anos. 18 anos. Eu fui chamado aos 16 e fui ao seminário aos 34. Então eu tenho muito pouco tempo disso, porque eu sei, e nós acompanhávamos vários pastores, e a gente entendia que o ministério do pastoral requer muita responsabilidade. Mas eu aprendi a amar esse ministério, porque foi ele que o Senhor me colocou. E o pastor, ele deve seguir o exemplo daquele. Aquilo estava vermelho e preto, ó. E não é
o Atlético, viu, gente? Mas eu achei aquele mais bonitinho. Mas aqui, eu voltando para cá, meus amados irmãos, infelizmente, nós temos nesse tempo várias pessoas, vários impostores, que assumem o lugar de pastores, porque os obreiros são poucos. A palavra de Deus, no texto que nós acabamos de ler, diz que procura apresentar-se diante do Senhor aprovado. E para que nós possamos ser aprovados, nós precisamos seguir o exemplo do sumo pastor, que ele veio para dar. Então, eu queria abrir o texto da palavra do Senhor em João 10. A partir do versículo 1, nós leremos até o versículo 18. A palavra do nosso Senhor, e assim nós vamos tirar aqui, extrair do texto da palavra de Deus, algumas características que devem ser percebidas no pastor, segundo o coração de Deus, um pastor aprovado, um obreiro aprovado. Essas características nós iremos extrair da vida daquele que é o nosso sumo pastor, Jesus. Assim diz o texto da palavra do Senhor: em verdade vos digo que não entra pela porta do aprisco das ovelhas, mas sobe por outra parte. Esse é ladrão e salteador. Aquele, porém, que entra pela porta, esse é o pastor das ovelhas. Para este o porteiro abre as portas, e as ovelhas ouvem a sua voz, e ele chama pelo nome as suas próprias ovelhas e as conduz para fora. Depois de fazer sair todas, a todas as que lhe pertencem, vai adiante delas e o segue, porém lhe reconhecem a voz. Porque lhe reconhece a voz? Mas de modo nenhum seguirão ao estranho, antes fugirão dele, porque não conhecem a voz dos estranhos. Jesus lhe propôs uma parábola, mas eles não compreenderam o sentido daquilo que ele lhes falava. Jesus, porém, lhes afirmou de novo: em verdade vos digo, eu sou a porta das ovelhas. Todos quantos vieram antes de mim, são ladrões e salteadores, mas as ovelhas não nos deram ouvido. Eu sou a porta, e se alguém entrar por mim, será salvo. Entrará e sairá e achará pastagem. O ladrão vem somente para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a vida pelas suas ovelhas. O mercenário, que não é pastor, a quem não pertence as ovelhas, viu o lobo, abandona as suas ovelhas e foge. Então, o lobo as arrebata e dispersa. O mercenário foge porque é mercenário e não tem cuidado com as ovelhas. Eu sou o bom pastor, conheço as minhas ovelhas e elas me conhecem a mim. Assim como o Pai me conhece a mim, eu conheço o Pai e dou a vida pelas minhas ovelhas. Ainda tenho outras ovelhas, não desse aprisco. A mim convém conduzi-las elas ouvirão a minha voz. Então haverá um rebanho e um pastor. Por isso o Pai me ama, porque eu dou a vida para a reassumir. Ninguém a tira de mim, pelo contrário, eu espontaneamente a dou. Tenho autoridade para entregar e também para revê-la. Esse mandamento recebi do meu Pai. Esse texto da palavra de Deus, meus amados irmãos, nos traz algumas características que nós iremos falar nesta noite acerca do pastor, do obreiro aprovado por Deus. Jesus foi o obreiro aprovado e todos aqueles que
detém o chamado para pastorear as ovelhas que é do Senhor Jesus. Ele é o pastor. Nós somos os seus pastores auxiliares. Se Jesus não for o sumo pastor desta igreja, todos nós estamos caminhando para lugares errados, porque Jesus precisa ser o pastor. A maior autoridade da igreja, a autoridade absoluta da igreja deve ser Jesus Cristo, que se fez servo. Com todos os outros, pastor Josafías, pastor Edivão, pastor Marlon, os seminaristas que estão chegando aí, se eles não tiverem consciência de que eles precisam ser servos de todos os irmãos, eles não servem para pastorear. Vocês observaram que eu coloquei o meu nome aí dentro disso. Se eu não servir a igreja, eu não sirvo para pastorear. Não sou o pastor obediente ao sumo pastor. Meus queridos irmãos, a primeira lição que nós aprendemos no texto que acabamos de ler é que o pastor é alguém que entregou a sua vida à disposição de Deus. Vou dizer mais uma vez, o pastor é alguém que entregou a sua vida à disposição do Senhor. Ao ser chamado por Deus para o exercício do ministério da palavra, passamos a estar completamente à disposição do Senhor. Lembra que eu falei no início? Eu estou aqui, mas posso não estar daqui a alguns dias. Se o Senhor direcionar para outro lugar, eu preciso ouvir a voz do sumo pastor e sair. A mesma coisa acontece, eu tenho certeza que o pastor Josafías, o pastor Marlon, tem essa mesma consciência de que nós estamos aqui à inteira disposição do Senhor. O pastor verdadeiro, o pastor aprovado, ele precisa entender que a sua vida não lhe pertence mais. Essa deve ser a maneira de agir. De mudar de uma cidade para outra, de uma igreja para outra, por exemplo, deve ser completa noção de que está fazendo a vontade de Deus. Já disse alguém que o melhor lugar para se estar é no centro da vontade de Deus. Nós não nos pertencemos mais. Nós nos entregamos à disposição do Senhor para Ele fazer aquilo que Ele bem prouver. Dar a vida, conforme o ensino de Jesus, é investir toda a nossa vida no reino de Deus e no cumprimento do chamado que Ele nos fez. Essa é a visão de Deus, e temos visto em nossos dias, infelizmente, homens que se denominam pastores, que estão interessados apenas em se aproveitar da vida das ovelhas, tirando-lhe a lã, mas aquele que realmente é chamado de Deus, ele se entrega. Aquele que verdadeiramente é chamado de Deus, ele se entrega. Ele entrega a sua vida para abençoar a vida das ovelhas. O pastor está sempre presente nos momentos mais importantes da vida das ovelhas, na alegria e na dor. A segunda característica que nós vimos através do texto que acabamos de ver, de um obreiro aprovado, segundo o exemplo do nosso pastor Jesus, é que o pastor é alguém que cultiva relacionamentos. O relacionamento, meus amados irmãos, é algo fundamental para que haja o devido cuidado. Eu não posso cuidar daquilo que eu não conheço. E eu não conheço aquele que eu não me relaciono. O pastor precisa, eu uso uma expressão que eu já ouvi de um outro pastor que pregou na minha ordenação. Quando ele pregou, ele tinha 52 anos de ministério pastoral, então ele sabia o que ele estava falando. Ele disse que pastor tem que ter cheiro de ovelha. Pastor precisa ter cheiro de ovelha, ele precisa se relacionar.
com a ovelha. Ele precisa conhecer a sua ovelha. Vivemos um tempo em que pastores estrelas, né? Aqueles que são vistos apenas no púlpito. Eles não visitam as suas ovelhas, eles não se importam em saber se elas estão bem. Além disso, quando é convidado para pregar, faz logo uma série de exigências. Eles cobram cachê. São pastores estrelas. Esses não são pastores. O pastor sabe do seu chamado e do seu chamado de cuidar do rebanho, e ele investe tempo nesse sentido. Pastorear, meus irmãos, vai além do púlpito. O pastor precisa viver no dia a dia aquilo que ele prega. O pastor precisa estar perto do seu rebanho. O pastor precisa ter cheiro de ovelha. A terceira lição que nós tiramos nesse texto que acabamos de ler, de João 10, a exemplo do nosso Senhor, o sumo pastor, que era um obreiro aprovado, que foi obreiro aprovado, o pastor precisa investir tempo no evangelismo. O pastor sempre entende que o seu rebanho nunca está completo. Nosso Senhor Jesus diz: olha, ainda há outros que precisam ouvir. O rebanho do Senhor, do pastor colocado, ele sempre entende que ele nunca está completo. Uma experiência bem interessante, eu era menino ainda, faz tempo isso. Nós fomos visitar uma congregação e tinha um irmão, era o líder da congregação. Tinha 12 pessoas nessa congregação e ficava a 50 quilômetros da nossa cidade, e desses 50 quilômetros, 23 quilômetros era estrada de chão, então era complicado. Então nós enchemos um ônibus na cidade e fomos para essa congregação. E aí nós chegamos lá, o líder da congregação estava lá, e nós tínhamos avisado o vice-moderador, na época nós não tínhamos pastor, o vice-presidente da igreja falou bem assim: irmão, convide outras pessoas, nós estamos levando um grupo de pessoas. E aí o irmão disse, chegou lá, só tinha os 12 irmãos, né? Esperando a comitiva. E quando perguntado, mas irmão, você não convidaram o pessoal? Eles disseram bem assim, ele falou: ô irmão, convidar para quê? Esse povo tem um coração duro demais. Se a gente convidar, não vem. Se vier, não se converte. Se converter, não fica. E se ficar, vai dar trabalho. Então, é melhor não chamar. Alguns pastores, infelizmente, pensam exatamente como esse irmão. Se ele está sendo suprido das suas necessidades, ele quer menos trabalho. O pastor, segundo o coração de Deus e aprovado por Deus, ele entende que o seu rebanho nunca está pronto. Ele precisa buscar outras ovelhas para o seu aprisco. Foi assim que o nosso Senhor nos ensinou. Assim que o sumo pastor falou para a gente. A pregação, meus amados irmãos, é algo essencial no ministério pastoral. Refiro-me não a mera palestra, como alguns chamam o momento da mensagem. Essa mensagem precisa falar ao coração daqueles, e essa mensagem precisa ser palavra de Deus, Bíblia. Os nossos púlpitos, meus amados irmãos, infelizmente, estão tendo cada vez mais psicologia, filosofia, autoajuda e menos palavra de Deus. O pastor comprometido com Deus e com a sua palavra, que precisa ser pastor, obreiro aprovado, ele tem que falar aquilo que a ovelha precisa ouvir. Independente se for aquilo que ela gostaria de ouvir.
O obreiro, para ser aprovado, ele precisa manejar bem a palavra de Deus, para que ele não leve aos seus liderados ao engano. E como nós temos pessoas sendo guiadas por cegos da palavra de Deus. Meus queridos irmãos, vocês observem bem o que está sendo dito aqui neste púlpito, porque se não for aquilo que a palavra de Deus diz, a própria palavra diz para que vocês considerem anátema, amaldiçoado, não serve para vocês. A palavra de Deus deve ser a fonte primaz de consulta do obreiro aprovado, daquele que deve ser que deve se dizer pastor. Então, se deste púlpito, quer seja por Josias, quer seja por Edvan, quer seja pelo pastor Marlon, não deve fugir da palavra de Deus, quer seja por qualquer outro pastor que assumir esse púlpito, ele nunca deve fugir daquilo que a palavra de Deus diz. O obreiro aprovado tem responsabilidade com a palavra de Deus. É por isso, meus amados irmãos, que eu sempre digo que todas as vezes que eu assumo o púlpito, não deve ser diferente com o pastor Marlon, sem dúvida nenhuma não deve ser diferente com o pastor Josias. Temor e tremor nos nossos corações. Porque quando nós falamos desse púlpito, as pessoas que estão ouvindo têm a expectativa que nós vamos falar da parte do Senhor. E para que nós falemos da parte do Senhor, nós precisamos estar cheios da palavra de Deus e sermos fiéis a ela. O obreiro aprovado, ele tem como ele precisa investir na pregação do Evangelho. E o Evangelho de Cristo Jesus, que cura, transforma e muda totalmente a vida das pessoas. A quarta lição que nós tiramos do texto da palavra do Senhor é que o pastor busca orientar o seu rebanho. Certa vez eu ouvi um sábio pastor que o melhor lugar para o aconselhamento é o púlpito. De fato, esse é o melhor lugar para orientar o rebanho, à luz da Bíblia Sagrada. Podemos dar alimento, orientação às nossas ovelhas. Existem por aí, meus amados irmãos, muitas ovelhas completamente desorientadas, por não terem um pastor que as oriente por meio da palavra de Deus. Além de ministrar do púlpito, o pastor deve ser referencial de retidão e de obediência à própria palavra. Aquele que não cumpre aquilo que prega é mercenário, é mentiroso, é desonesto. O pastor precisa falar da palavra de Deus, mas antes de falar, ele precisa viver. Porque a palavra de Deus, meus amados irmãos, não é um livro de histórias que nós contamos para entreter as pessoas. A palavra de Deus é instruções de modo de vida. Então eu não posso instruir você a viver algo que eu não vivo. O pastor, o obreiro aprovado, vive aquilo que prega. Ele deve viver. O motivo pelo qual muitas ovelhas não obedecem e não seguem a orientação dos seus pastores é porque, de fato, não veem naquilo que eles pregam, aquilo que eles vivem. O apóstolo Paulo ensinou ao jovem pastor Timóteo que ele deveria ser exemplo para os fiéis. Não podemos descuidar dessa importante missão de orientar o rebanho do Senhor. Afinal, nós prestaremos contas a Deus pelo trabalho que nós apresentamos aqui. O pastor,
O obreiro aprovado deve orientar as suas ovelhas e deve ir à frente delas. Foi assim que o nosso Senhor Jesus fez. O pastor, e a quinta lição que nós tiramos do texto que acabamos de ler, está lá no versículo 18, diz que o pastor deve ser um exemplo de obediência ao Pai. Algo que caracteriza um homem como servo de Deus, um obreiro aprovado, é a sua obediência ao nosso Senhor. E o nosso Senhor Jesus sabia claramente do que veio fazer aqui neste mundo. Em tudo foi obediente ao Pai, até a morte, e morte de cruz. Da mesma forma, o pastor deve viver humildemente na presença do Pai. Não há, meus amados irmãos, ministério que se sustente baseado, que não seja baseado na obediência ao Senhor. O poder de Deus se manifesta na vida do pastor, na vida do obreiro, à medida que ele vive em profunda obediência ao Pai. Se você vive em obediência ao Pai, é certeza de que tudo aquilo que você pleitear fazer vai dar certo, porque Deus não orienta você para o lugar que você não deve andar para dar algo errado. Todas as orientações de Deus é para dar certo. Todas as orientações de Deus é para dar certo. Às vezes nós deixamos, infelizmente, alguns pastores preferem agradar as pessoas e desagradar a Deus. Mas o sábio apóstolo Paulo, inspirado pelo Espírito Santo, também ensinou que nós devemos apresentar a Deus aprovado, como obreiro que não tem o que se envergonhar, que maneja bem a palavra de Deus, como nós lemos lá em 2 Timóteo, no capítulo 2, versículo 15. Devemos ter consciência de que o ministério não é nosso. E de que o ministério não é nosso. Esse ministério não é meu. Nós somos, pastor Marlon, instrumentos nas mãos de Deus. É dele a obra. Ele é o Senhor da obra. Ele deve ser o Senhor da igreja. Ele, somente Ele. Por isso, meus amados irmãos, nós devemos fazer aquilo que Ele espera de nós. Quando nós agradarmos a Deus, aquilo que Ele está fazendo reverte em bênçãos para a vida dele e das pessoas que ele orienta. Mas quando nós agradamos as pessoas, nem sempre nós agradamos a Deus. Nem sempre nós agradamos a Deus. Eu quero dizer mais uma vez da grande alegria de servir ao Senhor no ministério pastoral. E a minha oração sempre é: Pai, ajude-me e me dê sabedoria para ser, de fato, um obreiro aprovado. Meus queridos irmãos, eu quero falar sobre esse texto mais uma vez, baseado na vida do Senhor Jesus. E eu quero que vocês, como Igreja de Cristo e como bereanos, atentem-se para a palavra de Deus. Eu quero pensar assim, que a igreja, a palavra de Deus sempre diz: resistir ao diabo e ele fugirá de vós. E quando se refere a falsos profetas, a palavra de Deus diz: cuidado com os falsos mestres. Meus queridos, este púlpito, se ele for ocupado por pessoas sem compromisso com Deus, ele se torna um perigo maior do que o diabo. Os falsos profetas são mais perigosos
do que o próprio diabo, o nosso adversário. Porque eles vêm disfarçados de ovelhas, mas são lobos devoradores, que destroem a igreja do Senhor, ou tenta destruir. O estrago é grande. Quantas igrejas, quantos arraiais têm sido devastados porque mercenários assumiram os púlpitos da sua igreja? A minha oração, meus amados irmãos, é que eu nunca me deixe corromper. E eu tenho certeza absoluta que esta é a oração do pastor Marlon, esta é a oração do pastor Josavias, e essa deve ser a oração de vocês, meninos, que irão logo mais assumirem púlpitos ou desta igreja ou da igreja que o Senhor aprover dar a vocês no ministério pastoral. O meu conselho, meus queridos, nunca deixem esta palavra de lado. Que ela seja para vocês, futuros pastores, um instrumento de Deus para falar aos corações das pessoas que vocês vão pastorear. Nada além e nada aquém, sem tirar e nem pôr. Sejam fiéis a esta palavra e certamente serão obreiros aprovados por Deus. Eu tenho colocado no meu coração isso, porque eu sou fraco e falho. Sou pecador e preciso da graça do Senhor na minha vida como pastor. Porque aquele que acha-se superior certamente cairá. Porque não há de sustentar o púlpito sem que Jesus seja de fato aquele que sustenta, que orienta. Então, pastor Marlon, meninos, pastor Javier não chegou ainda, né? Já está. Ih, rapaz, ele está escondido ali só para mim não ver. Pastor Josavias está ali do lado. Já enxerguei. Meus queridos, nunca despreze a orientação do Senhor. Nunca se achem super-homens. Essa mensagem é para mim. Nunca se achem super-homens. Nunca se achem irrepreensíveis a ponto de não receber a repreensão da palavra de Deus e que ela seja a única fonte de repreensão, para que o mundo não os reconheçam como falsários, enganadores. Sejam fiéis à palavra de Deus. Algumas pessoas podem até criticar você, podem até falar mal de você, de vocês, pastores. E essa é a minha direção agora só para os pastores, por enquanto. Me dê esse ato aqui agora. Elas podem falar mal de vocês. Elas só não podem ter razão. Né? Elas só não podem ter razão. O servo de Deus pode até receber críticas de todas as formas. Só não pode ter razão. Meus queridos irmãos, pastores, não se preocupe tanto com a sua reputação, porque a sua reputação qualquer pessoa pode arranhar. Preocupe-se com a sua integridade, porque na sua integridade só você pode arranhar. E se nós formos íntegros diante do Senhor, nós jamais seremos envergonhados diante do nosso Deus, o sumo pastor. Meus queridos irmãos, ao ler esse texto da palavra de Deus, entendendo o que é ser um pastor aprovado por Deus, um obreiro aprovado, eu descobri que ser obreiro aprovado não depende das minhas próprias forças. Porque certamente eu não conseguiria, nós, pastores, não conseguiríamos
tal proeza se não estivermos na completa dependência de Deus. Para ser obreiro aprovado, não preciso fazer muita coisa, além de me dedicar a estar na presença de Deus e dele receber toda a instrução que eu preciso. Não é pela minha força, não é a força do meu braço que vai conduzir a ovelha à presença de Deus. É o Espírito Santo dele, em mim, que vai fazer isso. Então, coloque-se diante do Senhor todos os dias. Eu tenho tentado viver isso antes de falar para os meus irmãos, meus colegas pastores, meus futuros colegas pastores. E para esta igreja, para que elas entendam, conheçam isso. Eu preciso ser servo de todos os irmãos. Eu preciso ter cheiro de ovelha. Me relacionar com as minhas ovelhas. Eu preciso orientar essas ovelhas segundo a palavra de Deus e somente segundo ela. Eu preciso aconselhar essas ovelhas, mas antes de fazer esse conselho, eu preciso viver aquilo que prego. O meu exemplo vai sempre falar mais alto do que a minha voz. Há uma frase que diz que o grito das suas atitudes emudece o seu discurso. Isso se aplica a nós, pastores. Pastor Javias, pastor Marlon, eu, os nossos irmãos, tem aqui, né? Eu me direcionei aqui a Erison e a Eliasa, que estão aqui na minha frente, mas nós temos lá no fundinho, Marcelo, né? Que também está se preparando para o ministério da palavra. Que essas verdades sejam... Cadê? Ricardo, eu não vi, Ricardo. Perdão, Ricardo. Cadê? Onde é que ele está? Balança aí a mão, Ricardo. Ah, está ali no fundo. Também no fundinho, está numa diferença. Eu vi do lado de cá, está aqui, ó. Direcionado aqui. Meus irmãos, eu estou sem óculos e o meu óculos é para longe. Então eu leio bem a Bíblia aqui, mas não consigo enxergar direito. Então estou vendo muito embaçado lá no fundo. Lá. Eu sei que é Daniel pela silhueta, né? Mas não reconheceria se eu estivesse mais perto ali do Daniel. Não dá para fazer. O rosto não dá para conhecer. Então me perdoe, Ricardo, se não estiver enxergando ali. Mas é para você também essa mensagem. É para você também, Marcelo, essa mensagem. Procure apresentar-se ao Senhor como obreiro aprovado, que não tenha que se envergonhar. Que o Senhor aplique a sua palavra em nossos corações e que Ele tenha misericórdia de nós e nos ajude a viver segundo o seu propósito. Vamos orar? Pai bendito, misericordioso e bondoso Deus, nós te louvamos, te engrandecemos, te bendizemos. Nos colocamos diante do Senhor. E que esta igreja, ó Pai, veja em seus pastores, os seus seminaristas, obreiros aprovados do Senhor, para que elas possam ouvir a voz de cada um de nós e seguir sem medo de que está seguindo para um lugar seguro, e que elas serão acolhidas, e que elas serão amadas, que elas serão protegidas, que elas serão alimentadas com um pasto bom, o pasto que nutre, o pasto que é a tua palavra. Nos ajude, ó Pai, com os pastores desta igreja, a termos a responsabilidade de conduzir esse rebanho nos teus caminhos, guiados e protegidos pela tua palavra. Que não tenhamos medo de seguir a orientação da tua voz, mesmo quando tudo parece que vai dar errado. Que tu possas, meu Senhor, nos encorajar, nos encher de força e coragem para pregar a tua palavra. Nada além dela,
nada aquém dela, mesmo que o auditório não queira ouvir. Nós sejamos fiéis a ela. Nos ajude, Senhor, nesta caminhada. Nos mostre como fazer, nos dê estratégia para que o mundo conheça e possa ver Cristo em nós. Que sejamos, ó Pai, irrepreensíveis por esse mundo que jaz no maligno. Que possamos, de fato, viver aquilo que pregamos. Nos ajude nessa caminhada, Senhor. Para a glória do Teu nome. Em nome de Jesus. Amém. Pastores, amem as suas ovelhas, assim como nosso sumo pastor amou a nós e não poupou a sua própria vida, por amor daqueles a quem o Senhor chamou.